Cristo nos liberta de toda a prisão. As portas fechadas do presídio, mas os apóstolos não estavam lá dentro. Esses homens que vós puseste na prisão estão aonde? No templo, pregando, ensinando para o povo. Bonito isso, viu? Estão ensinando para o povo. Nós aqui estamos para que Jesus nos liberte dos meus apegos, da minha prisão, do mal de meu coração, que me liberte e me livre. Sejamos pessoas livres para anunciar Jesus, a verdade e a vida como caminho de libertação. E Deus amou tanto o mundo que nos deu seu próprio Filho, gerado do seu coração, este é meu Filho amado, para que o mundo seja salvo por eles. Não existe maior prova de amor do que esta, que o Pai nos enviou seu Filho para nos curar, nos libertar, nos salvar. O Santo Padre o Papa, nesta manhã, na audiência lá no Vaticano, ele nos falou assim, que a tarefa essencial da Igreja é ser mestra escola da fé, geradora de uma nova geração pela oração. Mestra da fé e da oração. A Igreja é uma grande escola de oração, principalmente nesses tempos. Nós precisamos nos apegar em Deus, Nossa Senhora, nos santos, na palavra, na doutrina, nos ensinamentos, na pessoa de Jesus, pela oração. Muitos de nós, diz o Papa, aprendamos a silabar as primeiras orações quando estávamos no colo dos pais ou dos avós. Foi os nossos pais e nossos avós que nos ensinaram a conversar com Deus. Conservemos a memória da mamãe, do papai e do Papa que nos ensinava a recitar as orações antes de dormir. Meu anjo da guarda, meu bom amiguinho, guardai-me sempre por um bom caminho. Com Deus me deito, com Deus me levanto, com a graça de Deus e do Espírito Santo. Estes momentos de recolhimento, diz o Papa, são frequentemente aqueles em que os pais ouvem algumas confidências íntimas dos filhos. Filho no colo do pai, como Jesus no colo de São José, do pai, da mãe Maria, e podem dar os seus conselhos inspirados pela catequese, pelo Evangelho. O sopro da fé é a oração. Quanto mais eu rezo, mais vontade de rezar, mais forte me torno. Quanto menos, mais anêmico, mais fraco, mais distante de Deus. Depois de certas passagens da vida, compreendemos que sem a fé não poderíamos ter um bom êxodo. Não vamos ter sucesso sem Deus e sem a oração, porque Jesus é o centro e a razão do meu destino, de minha vocação, de minha vida, e que a oração foi a nossa força. Busquemos sempre nos alimentar da oração, para que sejamos vitoriosos e fortes nos momentos de fraqueza, na tribulação. Vigiai e orai para não cair em tentação. Não só a oração pessoal, mas também a dos irmãos e irmãs e da comunidade que nos acompanhou e que nos acompanha. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, diz o Senhor, eu estarei no meio. E aí nos tornamos uma comunidade forte, alicerçada, enraizada em Cristo Jesus, firmes na fé.
Comunidades e grupos, diz o Papa, dedicados à oração, florescem constantemente e continuamente. As pessoas que sentem o chamado para fazer da oração a principal ação de seus dias. Nosso primeiro ato de amanhecer é agradecer a Deus, nos lembrar a Deus que nos deu mais um dia de vida, o mundo de expectativas pela frente para abraçar, enfrentar e abençoar com a sua força e proteção. São células vitais não só para o tecido eclesial. Rezar e trabalhar em comunidade leva o mundo adiante e é um motor. A oração é um motor para que leve o mundo adiante. Nossos mosteiros, nossas comunidades religiosas de vida, de consagrados, de consagradas, são verdadeiros motores de oração. Nossas famílias. Que pena que às vezes nem sequer lembramos de Deus e de agradecer. Tudo na igreja nasce em oração, diz o Papa. E tudo cresce através da oração. E acrescentou ainda, precisamos lutar contra todo mal que combate a igreja, a comunidade. É a oração que abre a porta para o Espírito Santo. Quem é que leva adiante? Que o Espírito Santo me conduza para que sejamos instrumentos de vida, de paz, de construção do novo reino. Por este motor da força da oração que me move, é o Espírito Santo. Mudanças na igreja sem oração não são mudanças na igreja, disse o Papa. São mudanças de grupo, não é o que eu quero. É preciso pedir o dom do Espírito Santo, a sabedoria que vem do alto. Como disse Jesus a Nicodemos, buscai as coisas do alto, nascer de novo, renovados pelo Espírito Santo, conduzidos pelo mesmo Espírito, e assim seremos fortes. Os santos nos ensina muito isto. A força dos santos é precisamente a oração que mantiveram eles de pé. Caíram, levantaram, mas foram firmes, por amor a Jesus Cristo, por amor aos pobres, ao próximo, por amor a Nossa Senhora, a Eucaristia, a palavra, se tornaram fortes. Com a oração eles alimentam a chama de sua fé. E nós também, pela oração, alimentamos a chama de nossa fé. Com o óleo, alimenta as lâmpadas. Não desgastar o nosso óleo, as nossas energias. Brilhe a vossa luz. E assim eles seguem em frente, na fé, na esperança, não desanimar. Brilhe a luz, seguindo em frente pela fé e pela esperança. Os santos, que muitas vezes contam pouco aos olhos do mundo, são na verdade os que sustentam a igreja. Que nos sustenta. É admirável contemplarmos, ler a vida dos santos, as virtudes heróicas dos santos, que nos ensina como grande escola, como grande pedagogia dos mestres místicos, não com as armas do dinheiro, do poder, da mídia, mas com as armas de oração. Precisamos ser mais convertidos, contemplativos da palavra de Deus, contemplativos da Eucaristia, estar presentes na adoração eucarística, com a arma da oração, não com as coisas mundanas que são passageiras, superficiais, atraentes e nos decepcionam. Mas a força da oração, este motor oculto, nessa intimidade e configuração com o Senhor. A minha vida deve ser uma vida orante, mística, de uma experiência de um encontro pessoal com Jesus,
para uma igreja em saída, discípula e missionária. A importância de rezar com perseverança, diz o Papa, sem se cansar. Parece que estamos cansados até de rezar, de vir à missa. Temos que dar graças a Deus que as portas da nossa igreja estão abertas. Tem muitos lugares que elas estão fechadas. Então a gente tem que corresponder a essa gratidão a Deus, até as nossas autoridades que nos permitem celebrar, que tem decretos que nos permitem, outros lugares estão fechados. Temos que nos cuidar sempre, sim, porque nós somos os primeiros interessados para cuidar da nossa vida. Mas vamos agradecer a Deus as portas abertas à Santa Missa e podermos participar da Santa Eucaristia presencialmente. A importância de tudo isso é a oração, a presença, sem se cansar. Pois a lâmpada da fé será sempre acesa na terra, enquanto houver óleo. O óleo da oração, que sustenta a chama ardente, a tocha fumegante, que vai nos dilatando de amor, de zelo pelo Senhor e pelo próximo, na caridade fraterna. A lâmpada da verdadeira fé da igreja será sempre acesa na terra, diz o Papa. A lâmpada da verdadeira fé da igreja será sempre acesa na terra, enquanto o óleo da oração estiver lá. Quanto mais eu rezo, mais vontade de rezar. Quanto menos preguiça, mais acomodado, deixa para amanhã. E aí o diabo gosta. É o que move a fé adiante, que leva adiante nossa pobre, fraca, pecaminosa vida. É a oração. Vigiai e orai, para não cair na tentação, no mal. Por essa razão, o Papa nos dizia hoje, nos convidou a nos perguntar: eu rezo? Como eu rezo? Rezo como papagaios? Ou rezo com o meu coração fervoroso? Com o óleo? Como rezo? Rezo com certeza para estar na igreja e oro com a igreja, ou eu rezo de acordo com minhas ideias e faço minhas ideias orarem, o que me interessa e o que me convém. Isso é oração pagã e não cristã. Esta é a tarefa essencial da igreja: rezar e educar para a oração. Rezar e educar para rezar. Transmitir de geração em geração a catequese, uma nova evangelização para a transmissão da fé. A lâmpada da fé com o óleo da oração. Não deixar acabar o óleo como aquelas virgens, mas sempre ter reservas de óleo para a lâmpada estar acesa. Sem a luz desta lâmpada, não poderíamos ver o caminho para evangelizar. Não poderíamos ver os rostos dos irmãos dos quais nos devemos aproximar e servir, lavar os pés. Não poderíamos iluminar a sala onde nos encontramos, em comunidade, o cenáculo, o templo. É o Espírito Santo que nos ilumina. Sem fé, tudo se desmorona. Tudo se desmorona sem fé. E sem a oração, a fé se extingue, fica na penumbra. Por isso a igreja, que é casa e escola de comunhão, é casa e escola de oração. Concluiu o Papa. Peçamos a graça que neste tempo pascal sejamos ressuscitados
abrindo nossos olhos, nosso coração, como os discípulos de Maús, e abrase os nossos corações para o nosso tempo. Estejamos acordados, com um coração manso e humilde e abrasador. Que Nossa Senhora, Mãe da Divina Misericórdia, nos ajude para que o nosso cristianismo, a nossa igreja, se torne uma casa e escola de oração. Assim seja.